Então, eu tive alguns problemas pessoais, eu não consegui assistir a sua aula. Aí eu queria saber se eu perdi alguma coisa. Não, perder com certeza, né? Mas eu queria saber se ficou algum trabalho por alguma coisa do gênero para eu tentar recuperar esse tempo perdido aí. Não, fica com calma, não botamos trabalho, não. Ah, A aula inicial foi muito mais de considerações. não, sim, Gabriela, a aula inicial já estava já. Eu perdi, no caso, as aulas do começo, né? Agora, a de hoje eu já tô aqui já. vai Certinho. dar tudo certo, vai dar tudo certo, relaxa. Valeu. Eu estou com alguém aqui que é o Felipe Silveira. Silveira, está em duas? Tô, professor, porque um tá no celular e Entendi, outro tá no entendi. PC. Entendi. Então vamos embora, vamos seguir. Só bandido, professor? Ó, bandido, né? Ó, o bacharelado saindo aí. Ó. Hoje tem uma reunião sobre bacharelado. Deixa eu compartilhar aqui a parada. Professor, hoje só falou em morte aí, o René Weber faleceu. Tu conheceu? Renê? Uhum. Ó, Renê. Ó, Era Renê. jogador. Jogava no Fluminense, estava de auxiliar no Botafogo. Ah, é outro Renê. Não é o Renê dos Santos na portuguesa, não, Neguinho. Não foi meu atleta, não. Não. Eu não sei se é o mesmo. Não. Falecido de Covid? Foi, Covid. Covid. Cara, ninguém está achando que. A notícia, rapaz, que o janeiro vai ser o pior janeiro da história do país. Fora lá atrás, né, daquela matança dos negros todos, que eram vendidos, amarrados. Ali foi o pior janeiro. Depois disso, nem a gripe espanhola que eu peguei, era novinho, nem a gripe asiática que eu também peguei. Não vai ser mole não, rapaziada. Mas vamos lá. Raid, coloca minha cabecinha aqui. Pronto, beleza. Futebol 2020. Vamos organizar aqui a parada. Esses trabalhos, o Rafael, estão assistindo aí? Estão vendo? Bem? Sim ou não? Sim, professor. Se não Só respondeu, uma dúvida. O Matheus que está aí é o Matheus Guimarães, é isso? Isso. Matheus, só está aparecendo para mim um texto fora do curso. Eu acho que não vai ter problema pelo que eu conversei com o Marco Aurélio, mas depois você fica ligado nisso, beleza? É, porque todas as minhas disciplinas que eu puxei estão um terço fora do curso, infelizmente. Imagino, a maioria das pessoas. eu já conversei com o Rafael, bota no meu Gmail esse endereço aí, porque senão eu fico quebrado aqui se não olhar no endereço de hoje, porque eu não tenho como passar o WhatsApp para lá. Eu já conversei com o Glaucio, né? E todas essas questões de um terço, lá no final a gente resolve colocando direto a nota. Então, acho que é uma situação de emergência, a gente vai resolver da melhor maneira possível. Beleza. Está demorando a começar, mas é assim mesmo. A gente vai pegar no tranco. Já mandou, cidadão? Mandou, Rafael? Tô mandando aqui, só que não tô. É Armando, fala para mim, vai mais rápido. Armando.efd@gmail.com. Para quem, enquanto o Rafael está. Eu já dei aula hoje de metodologia de treinamento. Então, quem tiver interesse, ou tiver alguém próximo, né? A turma estava com o horário errado, então a gente começa na segunda-feira. Hoje foi um papo só com 2 pessoas. E tem condição de escrever também direto via Glauco. Basta mandar o DRE, não, é DRE, né? E o nome completo. Já chegou. 9h30, né, professor? 9h30 às 11h15. Isso é uma coisa bastante interessante, porque... Ok. Maravilha. E conforme solicitado, exceto aquele que está com situação complicada aí de transmissão, preferência câmera aberta. Então, esses 2 trabalhos, eles foram apresentados, né? O trabalho 1 e 2 foram apresentados no PLE, mas eu estou ainda discutindo se vale a pena e o Rafael está me enchendo aí a alma de cobrança, mas eu estou ainda preocupado com muita coisa. Como a gente vai encerrar, vai ter uma parada no recesso de Natal, né? De 23, 24 até o dia 2, eu vou deixar para organizar
essas lives, esses trabalhos, para a gente descansar um pouquinho. Eu estou muito cansado e acredito que também vocês. Então, a gente volta em janeiro com um tesão Show. reafirmado. Baseado nessa última informação, né, da categoria de bases, nós vimos a dificuldade desse gargalo, nós vimos, temos que entender, né, esse vestibular para o profissional, que, em última análise, é o seguinte: se eu estou tratando de um futebol de base enquanto profissão, da mesma forma que o garoto no primeiro grau, e principalmente no segundo grau, pretende entrar no vestibular para uma carreira, a gente tem que acreditar que o atleta está no mesmo processo. Por isso, a importância de formação sólida. Para que ele não vá para o profissional só porque ele é habilidoso. Ele vá preparado profissionalmente. Entendeu, Fabiano? Ele se transforme num profissional de ponta. Tanto é que a gente chama o sub-20 de uma fase de transição profissional. Ele já é profissional, mas está numa transição, né, para entender uma plenitude de jogador profissional. A gente chama a base até o sub-17, então o restante é uma transição. É como se fosse uma... Eu fui da época que tinha uma admissão ao ginásio, né? Seria uma admissão ao profissional, o estágio probatório. Se não tem uma base sólida, esse camarada chega despreparado. E a gente vê isso no dia a dia. Você vê jogador que estoura na categoria, aí chega no profissional, fica totalmente perdido. Muitos, inclusive, perdem a chance de estar jogando no profissional, no time que ele está, né? Outros até abandonam, então vão para um time de pior qualidade, porque entram numa ilusão do que a habilidade, os gols que ele conseguiu na base, seria suficiente para ele assumir uma profissão que vai levar esse camarada dos 20 até os 35 anos, talvez um pouco mais. Em média, para com 32. 30, 32. Então, para ter essa qualificação para jogar no profissional, esse gargalo, ele não pode ter somente a visão de uma única competência, e sim da competência profissional. Professor. Fala para mim. A partir de que idade o jogador ele é qualificado a ser um jogador profissional, né? Qual a categoria que ele se exerce como jogador profissional? Essa é uma pergunta eu vou responder depois, você vai me permitir, tá? Existe uma sequência de o treinamento. Eu não gosto de fazer isso, né? Deixa eu ver se está nessa apresentação aqui. Se tiver, já adianta. A sua, pode ser que esteja na outra apresentação. Opa, protocolo, informação esportiva. Está na outra apresentação. É a estrutura de jogo. Não devia estar aqui. Ah, está aqui. Está aqui. Não está, não. Se que tivesse. É uma outra história. Que é formação de equipe. Eu não tenho aqui. Aí eu vou ter que abrir outra apresentação lá. Então, fica essa resposta, mas vou só te colocar assim. O que a gente hoje entende, aí eu defendo também, né? É que primeira categoria seria a escola. Falei sobre isso. Né? Agora, quando você chega no clube, os clubes estão tentando se organizar, né? Primeiro, que eu não acredito numa especialização que acaba sendo especialização precoce. Então, esse negócio de sub-9, sub-8, para mim, tudo ali é processo de construção paralelo à construção de escola. Construção do cidadão, construção multilateral. E não exclusivamente futebol. Quem foi que me perguntou? Só para eu... Fabiano? Eu. Isso, então, Fabiano. Então, nesse que se chama hoje até sub-11, eu acredito, e muitos clubes estão trabalhando com essa visão. O Fluminense, provavelmente, o Vasco, é a multilateralidade. Primeiro, sem posição, sem acelerar a questão do jogo, sem acelerar a questão da especialização do atleta, né? E voltado para a construção também na multilateralidade esportiva.
Esse garoto pode descobrir com 9 anos que ele não quer jogar futebol. Porra, eu quero ser corredor. Né? Então, se ele está num lugar com um profissional de educação física que coloque ele fazendo careta de futebol, eu vi isso no sub-chupeta de futsal, no Rio. O garoto caía, ele fazia o mesmo rolo que o profissional faz. Botava a mão na canela, o Neymar 000001. Botava a mão na canela, levantava a mão. Eu estou num teatro que não pertence a ele. Né? E é permitido, essa permissividade. Então, eu acredito nisso. Ao passar, isso tem muito a ver com o quê, Fabiano? Aliás, provavelmente vai ser um espaço de discussão do nosso parceiro, o nosso mestre Fabiano. Fabiano, também Fabiano, né? Fabiano Alonso. Fabiano não, Luciano Alonso. Luciano Alonso, né? Que foi meu aluno também na Castelo Branco. Então, o Luciano Alonso vai falar sobre essa questão da maturação, né? Maturação esportiva. E aí é um ponto de corte. Quando o garoto ou a menina chega numa faixa de maturação, que é uma faixa, não uma idade, e aí já entra outra discussão, Fabiano, não é a idade, e sim o estágio. Né? Você tem hoje meninas que têm uma maturação com 8 anos, menarca, todo mundo sabe o que é, né? E outras com 14. E você tem um menino que matura com 10 anos, pentelho e não sei o que, com músculo, com 10 anos, né? E outro só com 13, 14 anos. Então, essa é uma faixa perigosa. Essa é uma faixa justamente onde você inicia uma pré-especialização. Entendeu, Fabiano? Eu já falo em futebol ou qualquer outra modalidade, mas mantenho o cuidado. A especialização ocorre de 15 a 17 anos, em média. Tá? No final do sub-15 e até o sub-17, aí você é tardio? Não, porque lá atrás ele já trabalhou com várias matrizes. E nós vamos ver como é que funciona isso no curso. Isso é um assunto do curso. Estou só adiantando a resposta. Então, nessa hora é que ele entra numa formação que começa a preparar, né, para ele fazer o vestibular. O sub-17 é que é o vestibular. Como acontece? Então, aí, comportamento de jogo, comportamento de equipe, tudo mais. A questão das posições, a questão das funções. E, a partir daí, ele tem uma incidência maior nessa especialização. A gente espera que o sub-17, quando ele estourar o sub-17, ele esteja relativamente bem preparado para entrar no vestibular do profissional. Não sei se eu te respondi, mas... Agora, nada disso é fechado. Depende de como esse jogador responde, né, das respostas individuais, coletivas, da própria equipe, dos objetivos da instituição, da equipe. Entendeu, Fabiano? Sim. É isso. Entendi. Obrigado, professor. E aí, falando nisso, eu estou mostrando aí uma época que eu adoro poesia, né? Nelson Rodrigues foi o maior cronista do antigo Futebol dos Esportes, que era do Jornal dos Esportes, que era um jornal, era impresso num papel rosa, manchava a mão, manchava. Jornal dos Esportes. E ele escreveu isso aí. Ó. Ademir, o da esquerda, jogador do Bangu, mas jogou seleção brasileira e jogou Palmeiras, já que você falou no Palmeiras. Ademir impõe com seu jogo o ritmo do chumbo, da lesma, da câmera lenta, do homem dentro do pesadelo. Olha o que o cara sacou. Se você já tiver um pesadelo com um homem ou com a figura atrás de você, eu já tive. Aí você não tem... É sempre em câmera lenta, né? O cara... Aliás, todo filme de terror, né, assume a câmera lenta. Aí o camarada coloca isso num jogador de futebol. E ele era criticado na seleção brasileira, dizendo que ele era muito lento para a seleção brasileira. Esse Ademir da Guia, aí você diz, pô, tu está contando história em vez da aula? Não, essa história tem um contexto. Um contexto que, nessa época, ele dominava o meio de campo, era chamada academia. Leia essa história inteira. Academia Palmeiras. Porque ele ditava. Tinha um cidadão no meio de campo chamado Dudu, que era o cara da pegação, como tinha no Flamengo também o Carlinhos Violino, que depois foi treinador. Foi meu treinador, inclusive. Carlinhos Violino. E quem segurava o meio de campo para ele era o Liminha, que chamava que era o carregador de pianos. Era o antigo cabeça de área.
Não era volante, cabeça de área. Ele chegava em todo mundo, desarmava, e tinha alguém que dava o ritmo. Esse era o Ademir da Guia. Podia chover, enchente. O calção branco do Palmeiras saía limpo. Aliás, o do Bangu também, que era branco. Limpo. Aí disseram que ele não podia jogar em seleção brasileira. Essa é a burrice de se avaliar, de se entender, né, a condição de jogo. Esse camarada chegou no profissional do Bangu e do Palmeiras porque tinha um ritmo, mas não tinha uma preparação para jogar. Não tinha nessa época. Né? O do lado é pior ainda. Né? O cidadão chamado da Guia. Esse era o zagueiro, que é irmão, não era irmão, mas da mesma época, né? Tinha o Domingos e tem o... Esse é o Domingos da Guia. Tinha vou lembrar o nome, da Guia também. Está lá no Muro do Bangu. Que é da época desse cidadão chamado Leônidas da Silva, inventor da bicicleta. Notem o paralelo da mesma figura, aliás, uma figura linda, né, do nosso português lá, o maior do mundo. A diferença era o salário. 365 mil libras por semana. E o Leônidas da Silva devia ganhar, na época, uma mariola e um pão com ovo. O Zico, campeão do Flamengo, o salário do Zico não passava de 10 mil, na época, para você ter ideia. Hoje, o Rafael sabe disso, o garoto lá no Sub já tem salário, no Fluminense tem salário de 40 conto. Tem um menino de 17 anos com multa de 250 milhões. 17 anos. Essa é a diferença, né? Então, esse camarada, com esse calção, com essa chuteira sem vergonha, com a bola de couro dura, que se molhasse virava uma pedra, foi para o profissional que foi capaz de, sozinho, desenvolver isso. Ninguém ensinou isso a ele. Hoje você é capaz de desenvolver isso na base. E deve. Porque tem muita gente também que critica que essas coisas acrobáticas não devam ser. Que é uma burrice. Futebol burro, duro. Se o garoto tem a capacidade de colocar criatividade, você vê isso, né? Por isso a importância da formação lúdica, da formação aberta, de olhar para o garoto ou a garota que é capaz de fazer coisas diferentes, ao invés de dizer assim, não, menino, não é assim, futebol não é desse jeito, dizer assim, que legal, como é que você fez isso? Como é que eu posso trazer isso para outros? Posso aprender. Eu, no handebol, inventei um passe chamado, uma finta chamada Mamãe Vou às Compras. Hoje, no mundo inteiro, os caras fazem isso. Na Europa, o cara inventou o arremesso de rosca, que a bola bate de um jeito e volta com efeito para dentro do gol. Hoje, todo garoto de 4 anos é capaz de fazer isso. Então, professor, não atrapalhe o desenvolvimento. Por isso, uma formação mais sólida, né, espraiada. Tudo isso, e mais esses 5 requisitos que nós já vimos, explode nesta, vamos dizer assim, nessa fábula. Vocês leem pouco hoje, mas eu gostava de ler fábulas. Né? Essa fábula da galinha do ovo de ouro. Eu trago essa fábula para toda manhã o fazendeiro ia conferir se tinha lá o ovo de ouro. Um dia ele matou a galinha para ficar com os ovos todos. Acabou os ovos de ouro. Essa fábula tem a ver com a sua pergunta, Fabio. Como é que esse rito de passagem, que você perguntou, foi isso? Como é que a gente trabalha nesse rito de passagem? A gente esgota os ovos de ouro ou mantém essa produção, o que é melhor? Será que o ovo da outra galinha, apesar de não ser de ouro, também não é valioso? Ou só o garoto que é Neymar, Messi, tem que ter atenção? Essa que é a discussão. Essa discussão bate nas escolinhas e peneiras, que é o assunto principal da nossa aula de hoje. Escolinha, olha a volta que eu dei para chegar aqui. Todo mundo já escutou escolinha, já escutou peneira, mas se você lembrar o que é peneira, não sei se você conhece o material, né, o equipamento chamado peneira, todo mundo sabe o que é peneira, né? Sim ou não? O Rafael está fazendo obra, tem que saber. Sim. Né? Sim, aprendi. Se você olhar o que é peneira, usado no garimpo, na exploração da população negra
esquartejada e para pão duro, para levar toda a produção de minério, principalmente de ouro, né? Lá na região de Diamantina, de ouro preto, né? A peneira aqui, ó, vai, só tira aquilo que é ouro e o restante joga fora. Mas é o que acontece hoje na peneira também do futebol, de modo geral. Aí eu tenho que falar que o clube como o Fluminense, talvez o São Paulo, estão se esforçando para mudar isso. Porque é claro que existe um grupo reduzido que eu vou ter que trabalhar por categoria. Mas eu acredito mais do que na descoberta de talentos, o que a peneira diz que faz é descoberta de talentos. Eu acredito na descoberta e na qualificação de talentos. Entendeu, Renato? Renato não tem. Eu tenho o Gustavo Rosa. Essa peneira dá a ideia muito mais de selecionar os que estão desenvolvidos e excluir aqueles que... É a mesma coisa que no ambiente escolar, eu dar aula só para quem é bom de matemática. Restante, ó, ou fica de fora ou se vira. Ô, professor, hoje em dia é um negócio que é muito recorrente também nas peneiras nos grandes clubes. Eu dou exemplo que eu já vivenciei, que eu trabalhei em clube. Eles selecionam muito por maturação, né? Perguntam sempre janeiro, fevereiro ou março. Às vezes o moleque nem é tão bom de bola, aí eles vêm assim, tu é de que mês, assim? Aí o moleque, sou de janeiro. Aí o moleque, tá bom, aí passa para a próxima fase. Então eles excluem, às vezes, aqueles que não são providos fisicamente, né? Porque não tem essa maturação já bem desenvolvida. E às vezes o moleque é um grande talento aí. A gente tem vários exemplos hoje no futebol de moleque que foi dos 4 grandes clubes. Não foi aceito, aí o clube no futuro gastou 30 milhões para contratar o cara de volta, porque na peneira não foi aceito justamente por questão de maturação, né? Então você identificou, não sei se a Maria alguém quer falar, mas você identificou um problema da peneira. Porque peneira, na verdade, não pode ser somente você vai e você entra. O Jardim Zoológico, não sei se vocês conhecem, no Rio de Janeiro, tem uma barra de altura que abaixo daquilo você não paga. Já foram no Jardim Zoológico? Criança abaixo de... Não é por idade, barra de altura. Eu era criança grande, eu com 4 anos já tinha que pagar. O anão não paga. Então, é um erro no processo de avaliação, observação e, principalmente, desenvolvimento de critério. O que você denunciou, meu amigo, é muito mais amplo. Aliás, essa é a briga dessa disciplina, nós vamos chegar lá na frente, vamos ver isso, avaliação de atletas, e é uma briga de alguns clubes que estão tentando mudar isso. Eu preciso, então, primeiro mudar o nome. Eu já não uso peneiras. Aí você diz assim, você não usa onde? Não uso no planejamento do último clube que a gente ia pegar se não fosse a pandemia, que era o Bangu. Estava proposto lá no projeto político, pedagógico e esportivo do Bangu. Acaba a peneira e passa a ser observação, avaliação, monitoramento continuado e avaliação contextualizada. Eu tenho que pegar e olhar mais o desenvolvimento do que simplesmente um momento, que é o que você falou. Idade, por exemplo, que é burrice. Quer ver outra coisa séria? É você ter o garoto que faz aniversário em janeiro e outro que faz e numa mesma categoria. Ele tem uma diferença de 1 ano. Numa fase de maturação, no adulto não tem problema nenhum. 41 para 42 não muda nada. Mas 12 para 13 pode ser da água para o vinho Moscatel, que é um vinho muito... Professor, o profissional também não sofreu um impacto no momento que ele passou pela formação lá atrás, porque ele disputou, por exemplo, nasceu em dezembro, ele disputou a vida toda com meninos que nasceram no início do ano, ou seja, 12 meses de diferença. Lá na frente ele não sente um impacto? Claro que sente. No momento que ele é lançado, claro que sente. Ele entra com uma pseudo-maturação que ele não tem, porque a idade dele está lá em cima. E outras questões, né? Mas não vê aqueles jogadores que são novinhos, estão em ascensão, chega o zagueiro, dá uma nele no começo do jogo, ele some o jogo todo. Quem não está preparado.
Não, mas aí é o seguinte, é o que a gente vai discutir aqui. Nós somos gestores. Eu já passei por isso no profissional. Um zagueiro estava alterado, botou 600 miligramas de cafeína para dentro. Sabe o que tem ideia que significa isso? É tomar 1 ano de café numa xícara só. Né? Era um cara muito grande, muito forte. E aí no treinamento técnico, treinamento de campo reduzido, acabou o Friense. O camarada, cada vez que chegava nos atacantes pequenininhos, ele, 1 metro de altura. Eu disse, porra, achei que fosse até brincadeira, né? Porque tem uma palhaçada entre eles. Fui chegando perto, o olho do camarada esbugalhado, rapaz. Que porra é essa? Aí ele falou para mim assim, ó, é assim mesmo, gritou, negão forte pra caramba. É assim mesmo, eu olhei pro massagista, me dá água aqui, peguei uma garrafa d'água e dei na cabeça dele. Aí, não faça isso, né? Mas nessa hora, você tem que parar o monstro. Veio depois, à noite, chorando. Porra, Armandão, moleque, gente boa. Armandão, cara, o que eu fiz? Não, tá resolvido, cara. Aí ele me confessou, que eu já tinha visto isso. Ele estava se uma auto-ingesta de cafeína. Né? Agora, isso aí tem que ter gestor. Se isso acontecer no treinamento, você diz, não vai tirar onda com o pequenininho, não. Tá? Nós estamos falando de uma outra coisa. Né? Tem que ter um preparo institucional, isso não tem que ser papel só do treinador, tem que estar escrito na instituição, que nós vamos observar melhor, qualificar melhor, por isso eu chamo de avaliação, e não de peneira, e qualificação de talentos. O meu amigo que falou primeiro lá da questão da maturação, que eu perdi o nome dele aqui, é o Rafael? Matheus, entendeu? Avaliação e qualificação. Isso é continuado. Isso não é num momento só. Entre outras coisas, o garoto ter 3 treinos para mostrar competências. Isso é um absurdo. Tá? Então, nós vamos discutir isso mais. Professor, desculpa interromper o senhor. É que na última aula, o senhor falou sobre os reforços negativos, né? Que, por exemplo, um garoto vai driblar, aí você fala, não é para tocar assim, não é para driblar assim. Isso acontece na escola também, quando um aluno responde alguma coisa, o professor fala que não e está errado. As peneiras, eu enxergo que elas, ao invés de trabalharem no que as pessoas podem melhorar, elas apenas olham um recorte do atleta ou do aluno no momento, e a escola também. Ao invés de trabalhar as potencialidades que deveriam ser melhoradas, você já pega o cara que, já tem uma predisposição, mas se você for ver a evolução dele, talvez vai ser tipo assim. E o aluno que não sabe, ele vai ter uma evolução bem maior. Pelo menos esse é o meu ponto. Desculpa se eu estiver errado. Você foi meu aluno? Eu fui, professor. Parece, né? Isso é que eu digo lá em handball. Isso é um discurso clássico. Né? A avaliação, inclusive, na escola de educação física, toda avaliação burra, nós vamos trabalhar com isso aqui. Na metodologia, eu aprofundo isso. São 5 aulas de avaliação. Né? Quem for fazer avaliação. Toda avaliação foi feita para acusar, para detectar o que você não sabe. Isso é burrice. A avaliação tem que ser feita para detectar o que você aprendeu, o que você conseguiu construir. Essa é a avaliação prioritária. É claro que aquilo que você não conseguiu também é importante. Mas não pode ser só. Então você precisa dizer assim, opa, isso aqui ele aprendeu. Está faltando o quê? Beleza, vamos agora reforçar o que não aprendeu. Isso acontece porque na peneira e também na avaliação da Escola de Educação Física, a avaliação é somativa, é no final do curso. O Matheus fez metodologia, o handball comigo também, não sei. Né? No final do curso. Fiz sim. No final do curso, você dá uma nota. Quando você faz a avaliação formativa, que é o monitoramento constante, você está dando não uma nota, está dando e está interagindo com o contínuo melhorar desse sujeito, dessa sujeita. É o que está faltando nos clubes e na escola. No meu entendimento. Entendeu? Agora, a questão da peneira, a gente voltando, por que eu sou contrário? Primeiro que ambiente restrito ao futebol. Eu tenho que avaliar mais amplamente. Segundo, que ela favorece a especialização precoce. Eu pego um camarada, eu boto, como colocou o Matheus, tem que ter tal altura, ou não tem que ter tal altura, tem que ter tal idade, tem que acertar tanto espaço. Eu jogo esse camarada já somente na visão, que é outra burrice. Né?
os grandes clubes dizendo assim, se não tiver 1,95 m, não pode jogar de zagueiro. Isso é uma burrice. O maior zagueiro do mundo há pouco tempo era o Dair, que tem 1,70 m e pouquinho, 1,80 m. O maior zagueiro do Flamengo de todos os tempos chama-se Reis, procura na história. Uruguai, que tinha 1,68 m. O maior jogador, o maior campeão do mundo e zagueiro na Espanha é o Nanico, tem que deixar cabelo grande, esqueci o nome dele. Isso, Fábio Cannavaro. Fábio Cannavaro, 1,75 m, foi o único zagueiro eleito o melhor jogador do mundo. Então é uma burrice. É claro que é importante. Por isso, do que o Matheus falou, que você falou, o Luciano falou, que a gente defende, é que muda o ambiente de peneira e de escolinhas, vira um ambiente de qualificação plena do atleta. Se ele não tem altura, como é que ele faz? E a impulsão dele? E a visão dele de jogo? E o tempo dele de bola voando, de bola alta? E a capacidade de fazer jogo duro sem fazer falta feia? É fundamental hoje no zagueiro. Uma das primeiras coisas que eu viria no zagueiro para dizer assim, esse é meu zagueiro, se ele é capaz de fazer uma intervenção dura, firme, uma antecipação e uma recuperação sem apelar para a falta feia. Esse é o zagueiro que você vai ter o jogo inteirinho. O outro vai sair com pendurado de cartão amarelo. Eu não posso ter zagueiro pendurado de cartão amarelo. Então você vê como é que é complexa a questão da avaliação. Quem for trabalhar em futebol tem que entender isso. Opa, errei aqui o buraco aqui. Modelagem rígida, é o que a gente acabou de falar, né? Então, quando eu trabalho com as peneiras, com as escolinhas, eu tenho ambiente restrito ao futebol e não multilateral, eu tenho especialização precoce priorizando, eu tenho modelagem rígida e eu tenho perda de motivação, que você falou, filho, na escola e no clube. O camarada que chega, é o último camarada a ser testado, joga 10 minutos. Como é que esse cara tem? O jogo treino, e o camarada só joga no final. O treinamento técnico, onde eu só entro para fechar buraco. Esse cara não pode... Porra, eu já sei que estou fora. Né? E, além do mais, ao trabalhar com especialização precoce, ao trabalhar com modelagem de jogo rígida, eu tenho número de lesões em base aumentadas. O número de jogadores lesionados, e não só no futebol, não, né? Da base, qualquer modalidade, no sub-17, é um absurdo. É um absurdo. Pô, a sala de fisioterapia... Vai fazer conta, já Matheus, e você faz uma conta, né? Todas essas lesões, raramente são lesões traumáticas. A maioria delas são ou por microlesão de treinamento, ou por aceleração de treinamento, ou por um erro de tempo de treinamento ao jogo, e por aí vai. Matheus, o que você ia dizer? Pô, a sala do fisioterapeuta vivia lotada, sempre. Tipo, e lá só trabalhava até o sub-17 também, vivia lotado. Pois é. Então, esse aqui é um... Aí você pega um time de segunda divisão que não tem médico, não tem fisioterapeuta, olha a situação que a gente está colocando esse camarada. Lesões aumentadas, o que falta? Abandono prematuro, é o que você falou, Felipe. O cara vai embora. Porra, esse ambiente não é para mim. Aí o que acaba acontecendo? Você coloca no Brasil uma montoeira de gente, só aqueles premiados. Se você olhar hoje, a África, isso é estatística, tem esse estudo, coloca muito mais jogadores de base e profissionais na Europa e na Ásia do que o Brasil. Muito mais. Muito mais. Que a África tem. Eu, inclusive, escrevi um projeto para o Congo. Eu tenho isso aqui, um PPT. Aliás, por incrível que pareça, está escrito aí embaixo, ó, em francês. Eu sou neguinho metido, né? Fiz uma apresentação em francês. O Congo, antigo Congo belga, hoje a República Democrática do Congo, na verdade, onde 12 milhões de habitantes negros foram mortos, né, pelo regime dito muito bonitinho da Bélgica, por isso é o Congo belga, né? 12 milhões, é o dobro do Holocausto, só para vocês terem ideia. Aí está escrito aqui, Programa de Desenvolvimento, de Qualificação, de Certificação de Porte a longo termo.
Olha o francês bonito de Praça Mauá. Então, estava propondo no Congo, porque eles queriam isso. Eles queriam um programa de desenvolvimento, qualificação, essa é a tradução, e certificação esportiva de longo termo. Nós não temos isso. Aí chega só nos grandes clubes, vai cedo para a Europa, mas só aquele jogador que é diferenciado. A gente não tem uma massa de jogadores. O que acaba acontecendo? O Campeonato Carioca é um lixo, que só ficou rebutalho. Você não tem qualificação. Tu assiste a segunda divisão de São Paulo, dá para assistir. Aí tu assiste a terceira divisão da França, você tem jogo. Pode ser que não tenha brilhantismo, mas tem jogo organizado. Aqui você não tem. Porque está faltando essa qualificação. Entendimento do jogo fragmentado. Isso é seríssimo, ô Fabiano. Na formação profissional. Aliás, como disse também o Rafael, ele chega no profissional e não entende o jogo. Ele tem que começar a entender esse jogo no sub-13, sub-14, sub-15. Aí ele chega, desde que nessa equipe, obviamente, né, tem uma matriz de jogo bem definida, coisa que a gente vai ver aqui na frente do curso. É uma das propostas do curso. Tá? Em suma, poucos atletas, só por conta e o resíduo desperdiçado. Isso que você jogou fora, como disse aí o Matheus, por conta da altura, ou por causa da idade, ou por conta do mês de nascimento, esse camarada é valioso, tem que ser entendido como valioso para a construção mais massiva. O que fez a Alemanha? Você lembra dessa história? A cada lugar pequeno, ela botou um programa de futebol. Lembra disso? É notícia. Eu tenho um ex-aluno, comandante da Marinha, mas aluno nosso aí, hoje ele está trabalhando perto de Lisboa. Aí eu conversando com ele, porque algumas coisas que eu estou querendo mexer, ele disse, Armando, me chama de mestre, toda escola pública na Espanha é a mesma coisa. Eu tenho um centro de excelência de futebol, com um programa de desenvolvimento na escola, coisa que eu defendo. Uma aula de educação física uma vez por semana não forma ninguém, nem cidadão, nem atleta, nem alguém que goste de alguma coisa. Esse é que está faltando aqui. Aí, dificilmente a gente vai ter a curto prazo. Eu nem sei se teremos, mas vamos lá. Uma coisa que não pode deixar de ser vista é que o futebol, modalidade, ele precisa ser entendido com plano de negócio e pedagogia do esporte. Então, a nossa apresentação anterior, ela não pode perder de vista isso. Porque o dirigente lá de um time grande, ele, obviamente, quer ter a valorização do seu profissional. Para ele é um produto. O que o profissional de educação física, ou melhor, o que o profissional de treinamento vai ter como ambiente? Ele não pode perder de vista isso, mas ele não pode perder de vista, de uma visão mais ampla, né? Estão escutando a passarinhada aí? A maritaca? A maritaca fica... Às vezes vem aqui dentro. Às vezes estava na varandinha tomando café, ou sei lá o que era, Bem TV. Bem TV não pode falar não, Bem TV dá rima, hein? Aí, não vou fechar não, porque está um calor do caceta aqui. Segura a maritaca aí. Então, é necessário que você assuma plenamente o teu papel como treinador, como profissional, na pedagogia do esporte. Aí eu estou colocando uma visão mais ampla. Né? Pedagogia envolve didática, envolve metodologia, envolve sociologia, envolve parte técnica, em suma. Você é esse. Você e vocês, não sei se tem alguma menina no ar aí. A Ana está aqui. Olá, Ana, tudo bem? A Ana tem dificuldade com a câmera, né? E tem outra aí também, acho que é o Gabriel, tem dificuldade. Então, mestre, eu preciso equilibrar. Eu preciso equilibrar. Não se renda ao plano de negócio, porque esse discurso vai ser forte. Professor, quem vai chegar no profissional? Não sei. O meu trabalho é porque todos. Aliás, o trabalho desenvolvido aqui, nesse programa de desenvolvimento de qualificação, a justificativa é eu aumentar o número de jogadores qualificados para assumir o profissional. Aumentar esse número no quantitativo e no qualitativo.
Vocês compreendem, seria fácil de concordar comigo, se eu colocar o maior número de jogadores no Sub-17, qualificado amplamente, qualificado durante 5, 6, 7 anos, eu não tenho o melhor nível de jogadores profissional no país, no mundo? Sim ou não? Ao invés de ficar baseado somente nas suas excelências, nos craques, o esporte não vive de craque, rapaz. O esporte vive de qualidade de todos, de um nível alto de qualidade. A gente chama assim, a plataforma mais baixa, ela tem que ser alta. O jogador reserva de qualquer equipe tem que ser um jogador de alto nível. Essa que é a nossa preocupação. E eu acho que devia ser a nossa capacidade de entendimento. Aí eu escrevi isso aqui para o clube, para o nosso curso, para a nossa visão. Até porque, como eu estou defendendo o bacharelado de esporte e defendo um programa de esporte cidadão, né, a minha amiga Ana Chagas pode levar isso para o... Já discutimos isso, eu coloco agora com a forma mais clara, né, para a gente abrir uma discussão. Note que eu tenho, primeiro, aqui embaixo, o Complexo Integrado de Atividade Física, que é o que eu estou propondo, mas aqui ao ladinho eu tenho a Minerva, linda, né? Linda, Minerva de bronze. Esse perfil esportivo UFRJ, o ser atleta cidadão ou cidadã, é uma proposta de um olhar nosso, do profissional saído da UFRJ. E não só da educação física, eu discuto isso com outras áreas. Aliás, eu proponho que nessa disciplina eu recebesse, não nessa, na metodologia de treinamento, pessoal de fisioterapia, pessoal de, sei lá, de outras áreas correlatas. Tá? Primeiro, que são essas coisas aí? São, vamos chamar assim, entes do pensar a formação cidadã, a formação sólida. Tá? Aí você desenvolve para o teu ambiente o que significa isso. Tá claro? Isso aqui é um olhar. Primeiro, formação humana, ética e de responsabilidade assumida, desde o início. Você, enquanto equipe de trabalho, tem que ter isso, e o atleta que está sob a sua responsabilidade, ele passa a conviver com isso. Ontem eu estive numa live com uma professora que falou assim, uma das coisas mais importantes de ser professor é o exemplo. Aliás, o Vygotsky fala disso, né? E outros menos votados. O exemplo. Então, se você mostra que é responsável nas suas ações, você mostra decisões éticas, você mostra uma capacidade de ser humano enquanto esse filho, esse atleta ou esse aluno tem uma chance razoável de dizer assim, não gosto desse exemplo. Confere, Felipe? Concorda comigo? Pois é. Então, qualquer programa que você se envolva, pense nisso. Segundo ponto, valorização da vida escolar, que é pouco. Aí é uma discussão passada, aliás, da própria Ana. Olha você sendo contemplada aqui, Ana. Oi, professor. Aí você disse assim, ó, o garoto falou para mim assim, não, mas a escola é importante. Não, mas a aquisição de conhecimento sim. Concorda comigo? E a escola não é o único para aquisição de conhecimento. Aliás, hoje está mais fácil ainda. Se você me provocar qualquer assunto aqui, eu daqui a 30 segundos eu abro uma página com toda a informação. Baixo, imprimo, estou no PDF. Vou contar a historinha para vocês. O maior colaborador que eu tive enquanto coordenador de extensão chamava-se Moreira. Ele era sargento da Marinha Brasileira, da Armada. Ele, na verdade, era fuzileiro naval. É diferente da Armada. A Marinha Brasileira tem Armada e tem fuzileiro naval. Saiu aposentado, era casado com uma pessoa totalmente complicada, que entrava em crise, coisa e tal, e ele levava essa pessoa para os eventos, cara, porque não podia deixar ela sozinha. Olha a doideira. Esse cidadão era especialista em nó. A Marinha, né, tem essa coisa do nó, né? A gente chama de nome marinheiro. Eu tenho um livro aqui que quem se interessar eu disponibilizo em PDF. A Ciência dos Nós. Nó é matemática. Nó é teoria do conjunto. Nó, cara, é uma coisa... E é também arte, né? O jeito. E é também habilidade específica. E é também
coordenação fina. Tudo isso o professor de educação física tinha que estar se preocupando. Aí eu trouxe esse camarada para fazer uma oficina com crianças de 4 a 9 anos, né, nos eventos que eu fazia na cidade do litoral, chamado UFRJ lá. Não conhecia ele, sabia, ele trazia todo o material, barbante, guardinha. Um dia eu chego por trás, vejo ele com 30 crianças até 9 anos, silêncio absoluto, o olhar de pedinte, de cão pedinte para ele, e ele sem nunca ter passado por uma universidade, com a maior... Eu costumo chorar nessa hora. Deixa eu segurar a onda aqui para não chegar no choro. Vamos lá. Passou. O maior pedagogia de idade que eu tinha visto, inclusive mais que eu sou bom para cacete. Eu, caralho, como é que é isso? Eu peguei um papel, preenchi e dei doutorado em pedagogia para ele. A universidade ficou puto com isso. Peguei um lugar carimbado. Doutor em pedagogia infantil. Nunca vi uma coisa daquela. E aí comecei a entender, né? Ele começou a ver. Ele passou a ser, ele já era considerado por muita gente, mas considerado por todo mundo. Aí passou o nome dele, como ele é mestre na Marinha, eu chamei de mestre, doutor em nós, mestre Moreira. Foi 10 anos trabalhando comigo. E não era só isso. Quando havia uma discussão sobre qualquer outra coisa na área dele, psicologia infantil, ele falava de um gauchão, falava assim, falava manso. Assim. E é isso que nós estamos tratando. O conhecimento que ele tinha de nós, ele pegou esse conhecimento e codificou para a criança entender o nó, não na execução do nó, no significado, a liberdade, a beleza, o nó associado a algumas funções, quer dizer, a contextualização, coisa que ninguém faz nessa porra dessa escola de educação física. Você faz passe e não sabe para que é. Esse é o mestre. Então, é disso que nós estamos tratando. Valorização da vida escolar e aquisição do conhecimento. Ontem eu discuti com isso com alguns doutores. E alguns têm a coragem de dizer assim, realmente, essa coisa de estar escrevendo para a revista Quali, isso aí está acabando com a nossa capacidade de ter conhecimento, de valorizar o conhecimento. A gente só está fazendo relatório. E é verdade. Então, não perco isso de vista. Se o garoto lá, sob a sua responsabilidade, na escola ou no colégio, ou na equipe, eu estou perdendo tempo nisso aqui, para mim é a coisa mais importante. Eu não acho que esteja perdendo tempo. Aí cada um aí avalie para a sua verdade e sua vida. Né? Quando você pega, e esse garoto acrescenta a informação técnica, mas entende essa informação técnica, entende a informação do cognitivo, do conhecimento para a construção dele ou dela, eu acho que você tem um ponto a mais no processo formativo. Decida. A decisão é sua. A minha está tomada. Tá? Eu não sabia que estava aí não, Ana, porque eu não tinha visto. Eu vi agora, quando eu abri. Juro. Aí eu achei, caramba, que legal ter a discussão passada, né, que envolveu o garoto, se está sedimentado. Reforço na dimensão social e contexto familiar. Matheus, que veio hoje, não participou dessa discussão. Mas nós discutimos, nós estamos só fechando. Trazer a família, trazer o ambiente, trazer o bairro. Eu lá no Bangu estava promovendo a cada mês um encontro chamado macrofutebol, ou matrofutebol, que também funciona. Eu usei isso numa colônia de férias há 30 anos atrás. Pode repetir o nome? Matrofutebol. Macro? Macro, se for geral, né? Ou futebol da família. Ou matro, mas aí está vendo mais com a maternidade. Né? Porque lá atrás, há 30 anos atrás, numa colônia de férias, a mãe deixa de ser assistência e vira protagonista. Entendeu, Matheus? Entendeu, Gustavo? Aí, na tua escolinha de futebol ou de boxe, eu falei isso para a Luciana. Luciana não, para a Fabiana. Fabiana não, para a Ana. Para a Ana, né? Aí ele vira protagonista. Imagine uma dupla, filho e pai com a dupla mãe e filho, fazendo teatro, só teatro, sem impacto. E você ensinando os golpes na hora ali. Sabe quem está fazendo isso? Toda a Europa. Eu estou há 10 anos estudando essa coisa na Europa. Eu tenho lá a escolinha de handball com criança de 2 anos. Mas lá na Europa eu não tenho aula de educação física, todo mundo sabe disso, né?
Só a Espanha tem, os Estados Unidos não tem aula de educação, não existe professor de educação física. É ex-atleta, você tem. Na Alemanha é aula de esportes. Então, esse processo pedagógico, lúdico, é muito mal encarado. Aí, nos projetos, por exemplo, em Portugal, lá nos conselhos, você tem ex-atletas com uma boa formação pedagógica, que passou a universidade, aí passa a ter processos pedagógicos desde o início. E uma das coisas que mais funciona, processos lúdicos, onde a família trabalha junto. Está aí a dica. Traga a família para dentro do teu projeto. Traga o ambiente, traga o bairro. Tá? Comportamento intra e interpessoal equilibrado. Aí vem a questão da ética, vem a questão do respeito. Mas isso não pode ser estabelecido por conversas de botequim ou de vestiário. Filho, ai, hein? Tem que apertar a mão do treinador quando chegar. Bullshit. Eu mesmo, se tiver 30 para apertar minha mão, 2 por. Vai, chega. Eu apertei a mão de todo mundo. Quero um aperto coletivo. Teatro, né? Mas, desde o início, isso a gente vê nos clubes que tem essa formação cidadã, tá? Nós tivemos um jogo no Bangu, por acaso foi Fluminense, sub alguma coisa. Eu acho que o Rafael estava lá. Terminou o jogo, todo o banco do Fluminense, o time que perdeu, que quer porrada, quer gritar, no meu não faz. Se acontecer isso, o cara vai mandar embora. E cumprimenta a equipe de trabalho e coisa e tal, que é o normal. Vai na arbitragem, é normal. Eu já tive árbitro, ficar com medo, tomar um recuo, eu perder na direção deles. Ninguém faz isso. Com a mão estendida. Ele está achando que vai tomar um tapa, vai tomar um cuspe. Claro! A normalidade é a escrotidão humana, não é a convivência correta. Aí, isso na segunda divisão, lá na Estácio. Um jogo importante pra caramba, eu fui falar com o árbitro, ele, professor, como é bom vir apitar aqui. Olha que depoimento legal. O cara, inclusive, aluno de educação física, da Estácio. Como é legal apitar aqui? Porque aqui tem respeito com a arbitragem, o vestiário está sempre limpo, e a gente sabe que qualquer coisa... Legal isso. E ainda tem mais. Se for olhar, é uma certa malandragem. Que você traz a arbitragem para você. Pô, esse camarada não trabalha certinho. Como é que eu vou prejudicar esse cara? Vou prestar mais atenção. Ainda tem essa. Né? Então, isso é importante. Eu, quando assumi a segunda divisão no profissional da Estácio, eu dizia assim, olha, jogador que machucar um jogador nosso em jogo, em treinamento, salário, contrato rescindido. É a mesma coisa que num curso ou no pedreiro, o cara joga um tijolo no outro pedreiro, de sacanagem, tira o camarada 15 dias no INSS. Qual a graça que eu tenho que achar disso? Como gestor. Aí o cara não acreditou não, o zagueiro. Deu uma tesoura voadora do joelho torcido. Pode trocar de roupa. Aí ele achou graça. Eu disse, o roupeiro pega a roupa e recolhe toda a roupa dele. Passa no DP, rescisão de contrato. Acabou. Mas ele é profissional. Quando você trabalha na base, isso tem que ser construído enquanto aula, entendeu, Felipe? Enquanto palestra, enquanto documento. Todo atleta, desde 11 anos, tem que, ao entrar em campo, correção no comprimento. No handebol, isso é obrigatório. No voleibol, mais ou menos obrigatório, porque como tem a rede, os caras correm, já fazem gracinha. No handebol não tem isso. No rugby, tem o terceiro tempo. Então, professor, os comportamentos, né? Tem que ter outros. Professor. Uma outra questão que precisa ser... Matheus, segura só, eu estou achando que você vai falar nisso que eu vou falar aqui agora. Uma outra coisa que tem que acontecer é o entendimento ótimo do jogar. Aí entra a formação, né, a construção continuada do jogo. Não das técnicas. Está entendendo? Não das técnicas do boxe, e sim o boxe-jogo. Entendeu, Ana? Que aí o prazer está atrelado a isso. Óbvio, porque se eu começo a entender o jogo, não só o prazer, mas eu passo a dominar aquilo que é minha ferramenta. Quem tem que entender do jogar não é o técnico, é o atleta. Teve um lance no Flamengo e América, né, que aquele cidadão que tomou um tiro, eu estava no Maracanã nesse dia, não foi Maracanã não, acho que foi no Engenhão.
Aí o América ganhou 2-1, 1-0, sei lá, gol desse cidadão. Faltavam uns 3 minutos para terminar, ele foi para a bandeirinha de córner e levou 5 faltas seguidas. A torcida atrás de mim, seu merda, seu não sei o quê. Eu com a cara dizendo assim, que desgraçado, cara. Como é que esse camarada tomou essa decisão? Decisão. Porque se eu sei que é o ótimo do jogar, eu tomo melhor decisão. O jogo terminou ali. Porque se ele foi num contra-ataque, ele podia ter invadido a área e dar um chute. Só que se ele perde, o Flamengo tem mais uma chance de voltar para ter um ataque e empatar. Ele terminou com a bola ali. Eu vi uma final de jogo de campeonato mundial de handebol, Rússia e Romênia. Romênia, que era para perder, começou perdendo. No último jogo, né, no último momento, a Rússia estava empatada, 2-2. Minto. Romênia, quando eu falei 2-2, né, a Romênia estava 1 gol na frente. Né, 1 gol na frente. Aí a Rússia, que é uma máquina de pensar, faltavam uns 40 segundos. Qualquer outro país vinha para arremessar, para tentar empatar na pressa. Os caras arremessaram no último meio segundo. Por que isso? Simples, né? Se ele arremessa faltando 30 segundos, já vi isso acontecer em basquete. Se ele faz gol, empata. Se ele não faz gol, a equipe de lá diz, não, acabou o jogo. Se ele faz gol, empata, mas a equipe ainda tem 30 segundos para desempatar. E se desempatar, ele não vai ter tempo de empatar de novo. Entendeu a matemática da coisa? Se ele faz gol dali, pronto, vai para o empate, vai para a prorrogação. É o risco. Isso aí são só pequenos exemplos, que não pode ser mais só na habilidade, na manha, na marra de que o jogador metido é esperto. Isso tem que ser o aprendizado do jogar. Tudo. Aí entra tudo. Regra, sistema, tática, comportamento e tudo mais. Matheus, manda. Ô, professor, o senhor falou, eu concordo com o senhor, que o contexto familiar tem que trazer para o clube. Só que, enquadrando no contexto geral que a gente vive, eu acho que hoje em dia está cada vez mais difícil você ter esse contato familiar com o jogador do clube. Por quê? Por exemplo, se você for analisar os grandes clubes, por exemplo, Flamengo, Vasco, às vezes o atleta sai do clube 8 horas da noite, 9 horas da noite, chegou lá de manhã, ou às vezes ele é o jogador é do Maranhão, está no Ninho do Urubu, não tem contato com a família. Isso só reforça o caráter que você tem que ter na hora de trabalhar, de gestão também, com os seus atletas, porque você já tem aquele distanciamento familiar, né? Então, além disso, você tem que reforçar muitos valores que a família poderia passar para o jogador, você como profissional, né? E eu fico naquela também de... quando esses valores não são reforçados, e como hoje em dia nós vivemos também numa sociedade que é muito influenciada por mídia, por ganhar status e fama, o quanto isso não influencia o jogador, por exemplo, num jogo caloroso, para querer aparecer, dar uma entrada mais forte. Aqui é futebol raiz. Igual aquele menino do Vasco, da categoria sub-11, esqueci o nome dele, ele era até da categoria abaixo da que eu trabalhei lá na época. Juninho? O Juninho? Que ele reuniu todo mundo ali, falou que é Vasco, começou a xingar, e aquilo gerou um marketing absurdo, ele ligou até patrocínio na época. Então, eu não sei se eu entendi o que eu quis dizer, mas são questões muito importantes e muito complicadas de trabalhar, ao meu ponto de vista, né? Como que você, não sendo pai, mas sendo educador, como você consegue fazer com que o seu atleta trabalhe, tenha esse tipo de conduta, né? A conduta que você quer, né? Ô, Matheus, deixa eu fazer uma pergunta para você responder rápido. Beleza. Das after Arden dói? Entendi nada, mestre. Vou falar devagarzinho. Das after Arden dói? Dói. Arde também. Hã? Arde e dói, não é? O quê? As 10 after, não é? Porque eu falei devagar. Ah. Porque se eu falasse correndo, parece alemão. Das after Arden dói. Você é gestor, mestre. Tem que ter resposta. Você viu? Você não entendi nada. Pô, como é que eu vou resolver isso? Aí é o que eu resolvi. Você é gestor. Só no que você falou, na primeira, eu diria assim, ó. Imagine você que está trabalhando no clube, todos não teriam acesso de ter
uma ação presencial, independente de pandemia, mas foi uma situação normal. Beleza, o gestor diz assim, como é que reúne essa família? Já vou começar a preparar aqui do nada. Ó. Eu vou pegar e selecionar uma ação positiva de cada um dos meus jogadores. Vou fazer uma seleção num filmecozinho. 30 segundos para cada um. Um cabeceio, uma defesa. Tá? Aí vou convocar numa live os pais e as mães para verem seus filhos. Aí você vai dizer para mim, mas nem todo mundo tem isso. É verdade. Aí eu estou perdendo. Né? Da mesma forma que a maioria dos pais e mães não vão a reuniões escolares. Mas nem por isso eu tenho que continuar fazendo reunião escolar só para dar esporro em pai e mãe. Que é o que acontece. Teu filho não sei o quê. Toda vez que você recebe bilhetinho da escola, por favor, comparecer à secretaria. Ou está devendo ou o filho fez merda. Sim ou não? Sim, correto. Ninguém recebe para dizer assim, vamos discutir o contexto do departamento. E vocês estão cansados? Eu estou cansado pra cacete. Professor. Não é pouca coisa, não. Professor. Alguém está me chamando de baixinho. Senhor. Tá chutando? Estou chutando, mas tu falou baixinho. Senhor. Foi mal. O senhor tinha falado da questão do cumprimento, das pessoas falarem uma com as outras no treino, né? Que é uma das partes principais do ser atleta, né? E acontece uma coisa bem interessante aqui na academia, porque tem 2 irmãos que dentro de casa não se falam. Tipo, eles nem gostam um do outro, mas aqui dentro eles, tipo, conversam, eles, tipo, se cumprimentam. Eu tô botando para conseguir virar instrutor, professor também, né, de boxe. E a outra, a irmã dele é mais nova e está sendo aluna dele. E às vezes ele quer engrossar, tipo, a voz. Eu falo, olha só, aqui ela é sua aluna, então respeite ela como sua aluna. E ele está mudando completamente o comportamento dele em relação a ela. E isso já está afetando o convívio deles dentro da própria casa, assim. Das próprias crianças que ficam ali comentarem que eles agora estão, tipo, diferentes uns com os outros. Esse ou não é o nosso papel? Sim. Ponto. E funciona, gente. Eu não estou contando historinha. A diferença minha para alguns professores é porque, como eu tive filho na universidade, no segundo período, estou na universidade de 69, educação física de 74, 75 eu tive filho, do segundo para o terceiro período, do terceiro para o quarto, para ser mais exato. Eu tinha que trabalhar o motor do lugar. E todos eles, eu tentei colocar isso que eu acredito. Eu num profissional, como eu te falei, quando assumi lá nas taças, eu disse, olha, aquele jogador que foi expulso por besteira, tira a camisa, xinga árbitro, rescisão de contrato. Eu adoro rescisão de contrato, porque é dinheiro. Aí, mestre, comecei a trabalhar, fiquei 1 ano e 2 meses, sem uma única expulsão de último cartão, expulsão da falta feia, último homem, isso faz parte do jogo, confere? Agora, o cara te dá uma entrada, aí você dá com as 2 mãozinhas assim, ai, 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 e é expulso, prejudica toda a equipe. Então, quando você coloca o código, Ana, o código do teu exemplo, o código da matriz escrita, o código de ser coerente nas decisões, eu tenho certeza que muda. Pode ter certeza que muda. Experimenta, faça no teu ambiente. Seguindo, no perfil nosso, que eu gostaria de um profissional nosso atingisse, investisse em competências esportivas continuamente aperfeiçoadas. No futebol, tem uma coisa assim, não, depois do sub-17 ninguém aprende nada. Mentira, isso é burrice. Eu já mudei comportamento de jogador profissional no final de carreira. O meu melhor batedor de bola parada nunca tinha escutado que a referência na barreira, nem vocês provavelmente, né, é o último homem, é o homem mais externo. Se você passa a bola em curva na cabeça em cima daquele homem externo, você não precisa olhar para o gol. Essa bola na curva vai aonde a coruja dorme. Ana, sabe onde a coruja dorme? E ela sabe. Sei. Valeu, o Gustavo não sabe. Sabe, Gustavo?
Sei, sim. No ângulozinho, onde a coruja dorme. Aí ele falou isso para mim, caramba, ninguém falou isso para mim. Verdade, cara. Simples assim. Que é física. Isso é física. Tá? Então, manter a capacidade de estar aperfeiçoando. Se está num nível, qual o nível mais próximo de ser atingido? E aí nós estamos falando de todo o universo, né? Não só na técnica do jogo, mas na questão cognitiva, na questão do entendimento do jogo, na questão tática, no comportamento psicológico, né? No comportamento com o outro, no comportamento profissional, no comportamento pessoal. Então, por isso eu chamo competências e não chamo técnicas. Vai de brinde, ô Felipe, para você. Competências significa você pegar a técnica e colocar à sua disposição. Ah, esse cara é técnico. Quer ver um exemplo disso? O piloto lá da Mercedes-Benz, como é o nome dos dois? É o finlandês e o inglês. O Bottas e o Hamilton. É o exemplo disso aí. O Bottas, hoje é dito assim, é piloto de uma volta, piloto de conseguir, mas não tem competência para a corrida. Aliás, a cabeça dele está prêmio por causa disso. E é verdade. Competência é você ter a técnica, ter a inteligência, ter a capacidade e colocar essa ação para um objetivo maior. Isso é competência. Ah, esse cara é inteligente, não serve. Esse cara é competente, não me adianta. Se ele é competente com inteligência, é esse que eu preciso. Se ele é competente com a melhor técnica, esse é o que eu preciso. Isso tem a ver com eficácia, que é capaz de fazer a melhor coisa para aquilo que tem que ser feito. Aí a discussão para próximas aulas. Professor, para começar a encerrar, eu vou terminar nesse quadro. O senhor está nos privando da sua linda imagem. Sumiu você, só tá o slide. Mas se quiser ficar assim, eu libero. Quanto tempo desfrutamos deste amor? Se espanta, passará mais de 1000 anos, muitos mais. A ternura se dará. Esse é de Praça Mauá também? Esse é Praça Mauá, calma de Praça Mauá. Foi? Tô dentro? Só falta acertar aqui a parada. Tô, não tô? Oh, coisa linda aqui no meu perfil. Sim, professor. Então, maiores chances é a conversa inicial maiores chances de alcançar profissionalismo. De quem? De quem, Fabiano? Ao invés de poucos, de um grupo muito maior, de uma massa de atletas. Então, quando você tem um quadro de uma formação sólida de base, o que você vai ver no final vai ser isso. O que a Ana vai ver, em vez de ter um grande atleta de boxe, um boxer, ela vai ter talvez competência, talvez um campeão brasileiro, mas uma montoeira de gente chegando no adulto, pô, como é legal ter sido boxe. Ah, eu vou continuar, mesmo que seja só recreacional. Ah, eu não sou campeão brasileiro, mas eu componho bem uma equipe. Não era melhor para você, Ana? Ou é melhor sair só um por ano? Sim, não, eu acho, eu sempre converso com ele sobre isso. E aí, um atleta melhor preparado e integrado para as diversidades futuras. Porque você preparar para a normalidade é mole. Preparar para situações adversas é o nosso papel. Fechou? Eu vou terminar, eu ia terminar naquele, mas isso aqui é fundamental. Opa! O meu mouse está com problema de retorno na bolinha central. Termino com essa informação aqui. Já falei sobre ela, e aqui ela passa a fazer parte da nossa exposição. Ô, Rafael, você não consertou aqui, não, pá? Não, esse aí eu deixei faltar. Porra, que isso, gente. Ele está testando o senhor, professor. É isso aí, Felipe. Ele só não pode ficar bolado igual ficou com a menina lá da secretaria. Aí depois descobriu que... Pistolou com a menina, entendeu? A galera não tinha culpa nenhuma. É assim mesmo. Ela consertou o problema depois aí. Né? É à toa que tem a desculpa para isso. Ou foi mal. Foi mal. Então tá aí. É que estava faltando longo prazo.
Então, a formação esportiva de longo prazo que a gente tem conversado, ele, na verdade, é um processo que começa... Aliás, quem escreveu isso foi esse cidadão chamado Bohm, em 2000, né? E o mundo inteiro hoje assume, e não é um futebol só, assume que aquilo que a gente chamava de ciclo olímpico, 4 anos de formação, é pouco. Mesmo 8 anos. Foi o que a Alemanha fez no futebol. A Nova Zelândia faz com rugby. O Canadá faz com futebol americano. Só que os países agora estão assumindo isso como política esportiva. Não é agora um ou outro que faz. Isso faz parte de documentação de uma política pública, por exemplo. Eu vou propor isso nesse bacharelado de esporte. Tá? O que a gente vê e o que está como desafio é a afirmação. Futuras gerações de atletas dependem da formação esportiva de longo prazo. A gente discutiu aqui vários exemplos. Que deve ser realizada de forma planejada e não cada um fazendo no seu tempo. O treinador do Sub-17 ele é bom pra caramba. Não interessa. Interessa se na minha equipe todos os treinadores observam uma determinada matriz pedagógica que o tornam bom ou os tornam bons. Compreendeu a diferença? Ao invés de ser um avanço individual, é um avanço coletivo. E tem que ser planejado dessa forma. Sistemática, então se baseia no sistema, e com as ações ditas longitudinais, quando começa, quando termina, vamos imaginar que até o Sub-18 e começa no Sub-9, Sub-10, Sub-11, rigorosamente monitoradas e refinadas. Monitoradas eu acompanho, eu avalio, mas o refinado eu digo assim, opa, não funcionou, vamos melhorar. Refinar é isso, né? Fechou? Essa é a visão oficial, a descrição oficial desse conceito de longo prazo. Ô, professor, se não for trabalhada de maneira assim, isso aí provavelmente deve quebrar a cabeça do moleque. Porque, vamos dizer, eu não sei se existe essa categoria, mas, sei lá, Sub-12. Aí você trabalha dessa maneira. Aí o garoto sobe. O professor trabalha de forma totalmente diferenciada do senhor. Ele quebra todo o teu conhecimento, tudo que você passou para as crianças, a criança vai chegar e vai ficar com a cabeça fodida, que vai ter uma regressão. O que você falou, e fudido é o Olavo Bilac, está no livro do Olavo Bilac. Olavo Bilac. É assim, professor. Essa é a reclamação de hoje. Essa é a justificativa. É um retrabalho continuado. A vaidade diz assim, não, aqui não, comigo não é assim. Aí esquece tudo e deixou lá para trás. Vamos dar um exemplo prático. O Luciano, Fabiano, na verdade. Você é treinador de um Sub-13. Aí o garoto Sub-12 brincou pra caramba, teve lúdico pra caramba, mas já entende alguma coisa de processo de transição. Transição que dita assim, como ele se comporta da defesa para o ataque para a defesa. Confere? Isso é transição. Beleza? No documento do clube, o global, está dizendo assim, no Sub-11, acompanha aí, Felipe, em relação à transição, o garoto ou a garota tem que entender a mudança de comportamento. Só isso, não precisa mais nada. Aí você, no Sub-12, o Fabiano, já sabe que ele aprendeu isso. Aí no Sub-12, você assim, já que ele sabe isso, vamos acrescentar. Agora eu não quero mais só mudança de comportamento. Eu quero a distribuição espacial. Entendeu? Aí você acrescenta mais um tijolo. Felipe, é disso que nós estamos tratando. Se o Fabiano diz assim, esquece tudo que aprendeu, acabou. Professor, eu acho muito interessante que em alguns clubes de base, o treinador de uma categoria, ele é auxiliar da categoria de cima para fazer até essa ligação de final do ano. Por exemplo, a gente teve reuniões, né, de transação de final de ano, onde, claro que foi remoto, mas teve, foi legal, com uma comissão que o menino já vai se representar em janeiro do ano que vem. E foi muito legal que os precisa ter dinheiro para isso. Perguntas.
Não, não precisa. Por exemplo, na lutas, com minha querida Ana, chega no final de ano agora, não sei se você trabalha em categoria, faz uma live só para conversar. Alguém que está chegando na categoria, não sei se é isso, e alguém que está na outra categoria de cima. Transfere essa experiência. Não, no boxe não tem muita essa Não tem isso, né? Você trabalhando todo mundo junto. Imagina que tivesse. Isso é uma resposta para o Matheus. É uma forma que pode envolver, inclusive, a família. Transferência de informação, entendeu? O que importa é não haver essa quebra. Essa quebra, ela é danosa. Ela involui. Ela perde qualificação na formação. É a mesma coisa na escola, cacete. Vocês passaram por isso. Pega um professor diferente de português, quer dizer, não, vamos... Eu não quero saber de sujeito, não, eu quero saber agora de oração. Não existe um projeto político pedagógico. A escola de educação física não tem isso, a gente está escrevendo agora. Você tem fisiologia do coisa, na fisiologia do exercício, não conversa com a fisiologia básica. Isso é uma burrice institucional. Entendeu? Só que vocês são os novos gestores. Daqui a pouco vocês são diretores da escola de educação física. Aí vai lembrar assim, rapaz, aquele desgraçado daquele Armando. Ele falou desse negócio aqui. Rapaz. Deixa eu ver como é que funciona. Me lembra de mim e agradece, tá? Rapaziada, eu vou parar. Eu estou numa bagaceira hoje, um cachaço, uma fome. Mas eu acho que a gente conversou coisa assim, não sei a ideia de vocês. Aliás, faça esse desafio. Faça uma reflexão, não no que eu falei. Aliás, é o primeiro trabalho, Rafael. Faça uma reflexão de como você entendeu todo esse universo discutido aqui. A gravação está lá. Trabalho para segunda-feira. Olhar para dentro de vocês, expressar a percepção do que foi discutido aula passada agora. Tá bom para isso? Tá para vocês? Tá. Mas, professor, a gente vai falar aqui num bate-papo? Como é que vai ser? Tu quer escrito, alguma coisa? Escrito. Beleza. E, pessoal, me mandem no privado, beleza? Pra gente Rafael, distribui isso aí, Rafael. Achou, eu vou colocar lá no grupo direitinho, aí vocês me enviem pro privado. Reúne pra não ficar no e a grupo. gente volta com uma discussão aí. Estou parando a gravação, preciso parar, estou num bagaço federal. Valeu. Professor, e a metodologia de treinamento? Como é que faz se quiser assistir? Só é colar? Segunda-feira eu vou colocar eu coloco, inclusive, no grupo de vocês, o endereço de segunda-feira de metodologia, tá? Show. Valeu. Eu vou até colocar mais tarde também. Valeu, então. Valeu, galera. Abraço. Okay? Eu vou colocar mais tarde um pouquinho, quem estiver interessado, até para informar os amigos. Valeu, professor. Um abraço. Tchau. Eu ia conversar com o senhor a respeito do TCC. Valeu, professor. Tchau. Boa tarde a todos. Tchau. Não entendi.